Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje eu vou falar de um assunto meio complicado, né? Que é a parte de baixo da tabela, e especificamente do Fluminense, né? Que é o time que eu torço. Ninguém é filho de chocadeira. Todo treinador, todo técnico de futebol, todo cronista esportivo tem seu time predileto, assim como todo jogador de futebol. Então isso é uma, é um papo furado, é uma hipocrisia você dizer que você não tem time. Então eu torço para o Fluminense, mas sei separar as coisas. Quando trabalhei no Friburguense, eu enfrentei o Fluminense e não senti absolutamente nada, porque eu estava trabalhando. Então eu achei até que fosse sentir uma emoção diferente, não senti. Né? Em todo caso, é o time do coração da gente. Né? E, então o que acontece? Eu hoje fiquei focado ontem no jogo Fluminense-Chapecoense, né? Que é um jogo que o Fluminense tinha obrigação de vencer essa partida. Não só pela situação da Chapecoense, mas pela situação do Fluminense, que vinha de duas derrotas consecutivas, do Atlético Paranaense e do Flamengo. Né? Bom, a primeira coisa que eu vou dizer a vocês é o seguinte, é que ainda persiste no time, no elenco, alguns resquícios de um trabalho que não deu certo. Eu não sei por que razão muita gente na crônica esportiva enaltece tanto o trabalho do Fernando Diniz. Ele que me perdoe, com todo respeito ao Fernando Diniz, mas eu não aprovo o trabalho de treinador que joga para trás, que fica rodando bola, não tendo goleiro para repor essa bola. Querem que da noite para o dia os goleiros aprendam a trabalhar com o pé, e ainda por cima não tem Beckenbauer ali, não tem Matthaus, não tem Baresi, não tem Iniesta para vir buscar essa bola e para ficar rodando ali. Nem o Flamengo, que é o melhor time do Brasil no momento, faz esse tipo de jogo. Então, eu vejo isso, e pelo modo como o Fluminense trabalha a bola, inclusive no segundo tempo, ali dos 5 minutos aos 40, dava uma agonia. O Fluminense usou uma nesga do campo e ficou trabalhando ali em 15 metros quadrados. Isso é típico, gente. Eu conheço porque já vi isso. E já fiz trabalho parecido, mas muito alongado, de quem usa muito conezinho, muito chapéuzinho, e bota os jogadores ali trocando passe curtinho. Você tem que simular a situação de jogo. Você tem que... o rachão de Renato. Tá certo, o rachão é coletivo. Coletivo é uma maneira de você entrosar um time de futebol, corrigir erro de posicionamento. Eu comandava normalmente coletivo, eu colocava o time reserva com um a mais sempre, para dificultar a vida do time titular. E o mais difícil nos coletivos era você motivar o time reserva. E muitas vezes até segurar o ânimo de alguém que queria, logicamente, lutar pelo seu espaço no time titular. Agora, o coletivo é natural, é normal. Então esse toquinho de bola improdutivo não vai levar a lugar nenhum. Porque primeiro que você tem que ter um time altamente bem treinado, você tem que ter muito tempo para fazer isso, e não é o caso. Além da qualidade dos jogadores, que também não é o caso. Então, isso vem desde lá do início do ano, com a escolha do Fernando Diniz, que o Fluminense vem penando com esse negócio. Isso, para mim, eu tô e não abro mão do assunto da explanação do Noriega, o comentarista, quando disse que gostaria de ter o Fernando Diniz como diretor do clube dele. Eu estou com ele. Como treinador, não. Como diretor, sim. Agora, eu me arrependo de ter apoiado o Marcão. Eu não quis o Oswaldo. Eu disse, o Fluminense deve manter o que tem ali, que é uma pessoa da casa, um Marcão, simples, tem controle sobre o grupo, conhece o grupo do Fluminense, foi jogador. Fora ele, eu fui claro, eu disse isso aqui nos comentários, eu só gostaria de ter ali um Wagner Mancini, que eu acho um bom treinador, o próprio Ney Franco, que também não é mau treinador, e quem sabe um Luxemburgo, mas que seria muito difícil, e eu já sabia. É porque o Luxemburgo existe muito preconceito contra ele. As pessoas ficam preocupadas com o que ele faz e deixa de fazer.
tem que estar preocupado e focado no trabalho dele. E o trabalho dele é de alta qualidade, haja visto o que o Vasco tem conquistado. Muito bem, o Fluminense começa o jogo ontem contra a Chapecoense. Com 1 minuto de jogo, o Ione Gonzalez faz uma jogada ótima pela extrema e conclui com categoria no poste. O Nenê vem no rebote, frontal para o gol e consegue chutar para fora, tocar para fora, com a perna cega direita, mas tocar para fora. Inacreditável perder um gol daquele, mesmo frio. Aquilo faz falta. Depois daquele lance, nós tivemos várias e várias vezes o Wellington Nem completando a bola a mais de 7, 10 metros de altura acima da baliza. Outros jogadores, até como o Nenê que tem uma boa finalização, isolando bolas e perdendo bolas, chutando por cima. Eu pergunto, onde é que está esse trabalho de base? Onde é que está esse trabalho de técnico? É o trabalho técnico. Você pode fazer o trabalho técnico-tático. Será que a preparação física no Fluminense está dizendo para o Marcão, Marcão, hora de encerrar. Se forçar mais, vai arrebentar o jogador. Por quê? Zico, Sócrates, Pelé, Júnior, Tostão, Jairzinho, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, esses jogadores treinam finalizações, mas treinam exaustivamente. Isso aí é parte técnica, você tem que treinar a finalização. O Fluminense não acerta o gol. Eu acho que se você botasse uma baliza em cima da baliza que estava lá no jogo de ontem, o Fluminense também não ia acertar. Muito bem, o jogo transcorreu dessa forma, o Fluminense perdendo oportunidades até que Everaldo, da Chapecoense, numa bobeada do Gilberto, que não parou o avanço do lateral esquerdo da Chapecoense, acabou permitindo um cruzamento na medida e o jogador alcançou, jogou o canto. O Muriel fez o que era possível, embora eu acho que ele devesse ir com uma mão você tem mais extensibilidade, é mais fácil você salvar um gol com uma mão do que com duas, não é? E ele foi com uma mão, mas deu azar, a bola entrou, tudo bem. E o Fluminense continuou em cima, embora tenha sentido o gol. Veio o segundo tempo, o Fluminense continuou em cima e houve uma substituição. Saiu o Wellington Nem e entrou o João Pedro. O João Pedro continua não fazendo absolutamente nada. Ele corre sem proteger o corpo e a bola. Ele dá tapas longos de 1 metro na bola e vai correndo. Ele não protege a bola com os braços. Ele não cai para os lados vazios do campo. Ele expõe a bola. O adversário rouba. Um garoto novo daquele. O João Paulo ainda conseguiu, aí sim, numa jogada muito bem feita pelo Danielzinho, que era o melhor jogador do Fluminense, numa troca de passes de time grande, o Danielzinho rolou para a área, o Ione Gonzalez, que estava numa boa tarde, deu a deixadinha e o Marcos Paulo encostou para o fundo da rede. Um gol lindo, muito bonito. Dava a impressão que o Fluminense ia reagir. E o Fluminense continuou em cima. Mas aí o Marcão, você teve uma ideia de substituir o Danielzinho. Você podia tirar até o mais atrás, o jogador que estava jogando mais atrás dele, que é o Alan. Você podia tirar o Alan, porque o Alan estava com cartão amarelo, estava nervosíssimo e já tinha feito uma falta que o juiz tinha quebrado o galho, embora esse juiz não fosse de muita confiança. Você vê quando o juiz não é de confiança, quando ele aponta a falta a favor do time de cá ou do time de lá. É uma vontade imensa para lá e outra para cá. E ainda mais, a Chapecoense ficou caída no chão pelo menos uns 8 minutos do jogo. Ele deu 4 de acréscimo. Estou de olho nos juízes. O mesmo lá que roubou o Vasco. Me permita a expressão, roubou o Vasco lá no Ceará, lá em Fortaleza ontem, com um gol absurdo, né? Tirou uma vitória do Vasco, que ia alcançar 40 pontos. Então, olha bem, você vai tirar. O Alan está mal, o Alan está marcando mal,
o Alan está nervoso, está com cartão amarelo, você tira e põe o Guilherme. E deixa o Danielzinho, que é o homem do passe, é o homem que conduzia essa bola. Não importa o tamanho dele, mas o Marcão sucumbiu ao futebol força. O que ele fez? Ele tirou o Danielzinho e ele botou o Ganso com 40 minutos do segundo tempo. Eu disse, quando eu assisti o jogo aqui com um camarada meu, que aquilo ali era uma tentativa desesperada dele achar uma brecha, que o Ganso achasse uma brecha que o Danielzinho não achou. Como se fosse assim fácil achar essa brecha. Como se não necessitasse o deslocamento e a movimentação intensa do ataque para que você meta essa bola. O que aconteceu? O Ganso, 40 minutos, por melhor que ele tenha sido e por mais inspirado que ele estivesse ontem, ele ia ter 5 minutos de bola rolando ou menos para conseguir enfiar essa bola. Marcão, você acabou de destruir o que podia ser uma vitória importante do Fluminense. E o Fluminense agora já se encontra a 1 ponto da zona de rebaixamento. Já está lá de novo. Tinha dado um pulo, tinha dado um salto e voltou outra vez. Vocês estão fazendo o possível para jogar o Fluminense na segunda divisão, que já devia ter acontecido em 2013, porque houve coisa suja em 2013, e quem participou daquilo sabe. O Fluminense tinha que ter caído ali, porque houve mutreta, houve safadeza, envolvendo até o STJD. E aí, depois disso, o que aconteceu? O Fluminense manteve-se na primeira divisão, isso gera impopularidade, gera uma bronca dos torcedores, o Fluminense não caiu, o Fluminense se manteve e agora, por cargas d'água, Justo Mário, que defendeu o Fluminense naquela ocasião no STJD, no tribunal, é o presidente do Fluminense hoje. E o Fluminense está a 1 passo de cair e eu vejo o Fluminense como um grande candidato à queda para a segunda divisão. Vou torcer para que isso não aconteça, mas da maneira como estão trabalhando, futebol força, sem finalização, sem situações de jogo e sem noção de que sem centroavante e homem de área você não consegue nada, ou quem jogue por ali, não dá. Ai, pessoal, por favor, uma nota. Me desculpem me alongar aqui. Não sei se alguém viu o jogo Corinthians 1, Fluminense 1, que eliminou o Fluminense da Copa da Sul-Americana no Maracanã. Alguém viu a atuação do Igor Julião? Se não viu, está no YouTube, está em algum lugar, você pode ver. O Igor Julião é muito mais jogador que o Gilberto. Eu sei que o Gilberto é dedicado, tem força, preparo físico, luta que nem um leão, mas isso não é suficiente, Marcão. O Igor Julião é muito mais jogador, muito mais técnico, tem muito mais recurso e muito mais condições de romper uma defesa adversária diante da necessidade que o Fluminense tem. Por favor, o lateral direito do Fluminense é Igor Julião. Você está cometendo um erro grosseiro em manter o Gilberto. Você pode até usar o Gilberto uma vez ou outra no meio, ou substituindo o Igor quando ele cansar. Mas o Gilberto não tem condição técnica de jogar, ele é apavorado e a bola bate nele. Pensa nisso. O lateral é Igor Julião, meu filho. Vamos lá, Marcão.